Começa agora o preparo de um cheesecake de abacaxi. Vamos aproveitar, gente, o abacaxi. Olha, o mais caro que você vai comprar é um abacaxi bem grandão por R$ 5, não é verdade? E por aí tem 3 abacaxi por R$ 10. Então, vamos aproveitar, né? Já que a gente tem essa fruta tão fresquinha, tão doce, em todos os lugares nesse período do ano, para a gente incrementar a nossa sobremesa com ela. Vamos fazer o seguinte, vou colocar logo na telinha os ingredientes que você vai precisar para preparar esse cheesecake. E aí você vai ver que é fácil. A massa, então, com biscoito, tá facinho, facinho. Joga aí na telinha do Magazine. Para preparar o cheesecake de abacaxi, você vai precisar de 500 gramas de creme cheese, 100 ml de creme de leite, 2 pacotes de biscoito, 150 gramas de açúcar, 2 ovos, 4 gemas e 1 limão. E para o recheio, 100 gramas de açúcar e 1 abacaxi em pedaços. Olha, primeiro, a gente vai começar aqui pela base do nosso cheesecake. Ao contrário das tortinhas que a gente faz, que precisa fazer a lateral, aqui a gente só precisa de material suficiente para fazer o fundo. E aí eu vou preparar unindo aqui alguns biscoitinhos, né? Batendo no liquidificador e depois aproveitando para misturar uma manteiguinha. Essa base é maravilhosa, serve para vários tipos de torta que você pode fazer na sua casa, até aquela tortinha de limão, né? Vou colocar aqui uma parte de biscoito e aí você tem que ter só um pouquinho de paciência, porque aqui você teve que bater para ficar fininho, virar quase que uma farinha. Esse daqui, o biscoito que a gente está utilizando, é aquele biscoito, né, de amido de milho. Tem aquele nome que é uma marca e a gente não pode falar, mas tá aqui, aquele biscoitinho que geralmente vai pro lanche das crianças ali, tá bom? Bateu, insistiu para virar a farofinha, deixa eu parar, dá aquela sacudidinha de dona de casa, mais um pouquinho. Ó, e aí vem, virou a farinha aqui pra gente colocar no fundo. Deixa eu bater para ir pro fundo. E assim você vai batendo, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Tirar aqui e ir colocando aqui. Pra daqui a pouco a gente fazer a misturinha. O que dá mais trabalho é aqui. Ah, inclusive no final vou te ensinar a preparar ali essa... Seria uma calda ali, né? Para você colocar por cima com esse abacaxi, que inclusive você vai poder utilizar até mesmo puro como sobremesa. Ó, vamos bater mais um pouquinho do biscoito aqui. E já te falei que essa base você pode utilizar para vários tipos de torta que você faz aí na sua casa, inclusive aquela torta de limão. Às vezes você pode incrementar fazendo uma torta de maçã. Olha, quando ele começa a ficar fininho, aí o que acontece? Você tem que dar essa mexidinha para misturar, porque ele faz um funilzinho aqui no fundo do liquidificador. Dá uma mexidinha aqui. Ter certeza que ficou bem o pozinho mesmo, tá? Não pode ficar pedaços muito graúdos nesse, não. Não pode ficar aquela farofinha grossa. Pronto. Bater mais um pouquinho. E aí, mais uma vez já é suficiente pra gente aqui grudada aqui, pra gente já misturar a manteiguinha, tá? Voltou pra cá o restante do biscoito. Bateu novamente. Pra você que chegou agora, a gente tá preparando um cheesecake de abacaxi. Prontinho. Dá a última misturada no fundo. E a última batidinha. Virou pozinho. A gente já pode retirar e misturar com a manteiga. E aí eu vou derreter um pouquinho dessa manteiga aqui no nosso micro-ondas. Prontinho, porque o ideal, e fica bem mais fácil de você trabalhar e a massa vai ficar bem mais molinha se você misturar, se você derreter no micro-ondas, tá? Aqui eu tenho a minha manteiga ou margarina e aí vou colocar ela alguns minutinhos, um minutinho só, 30 segundos mais 30 no micro-ondas, já que ela já tá aqui quase que na temperatura ambiente, tá? Vamos pra cá. Prontinho.
Deixa eu deixar 30, aí eu vou abrir já para dar uma olhadinha. É legal você dar essa derretidinha na manteiga, que você garante uma massa que não fica muito pesada. Ela já fica levinha e já fica mais fina, já que o cheesecake é um doce assim mais refinado, tá? Para você ter a casquinha bem fininha mesmo. Olha, tá 41, quase aqui, dependendo da potência do seu micro-ondas aí. Aqui eu coloco 30, mas 30 a gente tem um ar-condicionado que às vezes interfere, né, na manteiga e na margarina, na consistência que a gente tem ela ali. Vem pra cá. Deixa eu ver como é. Já derreteu. Falei, nem precisou do restante. Por isso que você tem que observar. Se você tirar ela naquele momento da geladeira, aí sim talvez ela esteja... Ela precisa de um tempinho a mais. Tá vendo aqui como é que tá? Ó, bem líquida. E aí eu começo derramando aqui e já misturando. Daqui a pouco eu vou ter que misturar com a mão mesmo. E faço a mistura com o nosso biscoito. Faço em tudo agora. E agora ela já encharcou no biscoito. Magazine, nesta quarta-feira a gente está preparando aqui na culinária cheesecake de abacaxi. E aí o cheesecake, ele leva o cream cheese, né? Que é aquele, como se fosse um creme de queijo, que a gente está vendo aqui do ladinho. Hoje em dia a gente já encontra bem mais facilmente na maioria dos supermercados. E aí esse daí é o ingrediente que realmente é o ingrediente chave do cheesecake. Ó, vou só amassando mais para garantir aqui a umidade. Que é o restinho que sobrou aqui da manteiga. Prontinho. Daqui a pouco a gente vai preparar o recheio e por cima ainda vai aquela camada de abacaxi ali que a gente vai te ensinar como preparar. Que só aquela camadinha, gente, só aquela calda já é um doce maravilhoso de abacaxi para você se deliciar. Uma sobremesa maravilhosa. E aí, o que a gente sugere para você é que faça assim. Que você coloque numa forma de fundo removível, porque você vai precisar que fique a casquinha e o creme por cima. Soltar um pouquinho e a gente já vem pra cá preparando o fundo. Coloquei aqui um papel manteiga no fundo, mais para evitar que ele vaze do que realmente para que ele não grude. Porque aqui ele já tem a manteiga e já tem a própria gordura do biscoito. Então, grudar não é o problema. A gente não corre esse risco. Ó, venho amassando e acrescentando. Qualquer coisa você pode pegar também uma colher de sopa para ir apertando nas laterais, para ter certeza que ele ficou bem firme no fundo. A farofinha tá fininha. Vamos apertando e espalhando. Apertando e espalhando. Deixa eu pegar aqui a colher de sopa pra gente apertar nos cantinhos, nas laterais, tá? Pode ser uma colher grande também. Ó, aqui eu vou acertando. Ó, como já vai firmando, tá vendo? Pra que não fique diferença ali. A gente está preparando a casquinha do cheesecake, tá? Você que está chegando agora, são 3 horas e 33 minutos. Vou apertando para não ficar a farofinha solta. Prontinho. E aí, sabe quando a gente faz aquelas tortas que você precisa ir com essa casquinha para o forno para depois acrescentar o recheio? Nessa daqui não vai ser preciso isso. Eu vou apertar, vou deixar ali reservado e já vou preparar o recheio. Tenho certeza que no meio está apertado. Pronto. Já firmei a minha base do cheesecake. E agora, ele já pode aguardar aqui para eu preparar o recheio, tá bom? Vou tirar as coisas daqui de cima para ficar mais fácil para você acompanhar a nossa receita. Porque agora, o recheio do cheesecake não vai precisar nem de liquidificador, nem de batedeira, nada disso. Só vai precisar bater na mão, combinado? Tirei tudo daqui e a gente já pode começar a preparar o recheio.
colocar minha forma para cá. Agora sim, a gente vai começar aqui com o cheesecake. Deixa eu pegar uma que eu acabei usando o meu pão duro ali. Pronto. Agora o creme cheese que eu falei para vocês, que é a base de um cheesecake. Vou colocar aqui. E o restante dos ingredientes eu vou misturando aos poucos, tá? Deixa eu puxar para cá, para perto de mim logo, os ovos. E além dos ovos, vão 4 gemas separadas, tá? Sem as claras. Ó, já vou acrescentando aqui, para fazer uma leve misturada, os ovos e o açúcar. O açúcar vai até me ajudar aqui. Você sabe que o cheesecake tem um gosto, o creme cheese tem um gosto salgadinho. Misturado com o açúcar, vai puxar para o doce também. Você não vai ficar com aquele sabor tão salgado. E agora, aqui eu vou começar mexendo com a espátula e depois eu venho com um batedor, um fouet mesmo, ou se você não tiver, pode ser um garfo maior, tá bom? Ó, misturei. O trabalho que você vai ter aqui vai ser justamente de fazer com que esse creme fique homogêneo. Pronto. Misturei aqui, eu já posso ir acrescentando os outros ingredientes. Eu venho aqui com as gemas e venho também com o creme de leite. O creme de leite vai ajudar a dar uma consistência mais macia para esse meu recheio. Todo o creme de leite aqui. Vai faltar só o limão. Vou começar logo a misturar com a espátula e depois eu entro com o fouet. Ó. Mica, como pode? Na sobremesa não vai leite condensado? Não, porque o sabor adocicado a gente já tem aqui com o açúcar. E no caso, a cremosidade vai ficar por conta aqui do nosso creme de leite, do creme cheese. Ó, aqui eu começo a bater. Você viu que ainda tem algumas bolinhas e eu insisto para desfazer. Essas bolinhas são justamente o creme cheese. Vai derreter no forno? Vai, mas o ideal é que eu já trate de desfazê-las aqui antes de colocar no forno. Viu só como não tem dificuldade? Agora eu vou acrescentar o limão. Prontinho. A gente vê às vezes, ai, cheesecake, o nome tão complicado, deve ser muito difícil de fazer. E nem é. É fácil. Você assim, prestando atenção, né, no pulo do gato, que tem todas as receitas, aí você faz tranquilamente na sua casa. Olha, agora eu vou bater um pouco e ele vai ganhar uma consistência, porque o limão, ele tem essa propriedade de dar uma consistência até mesmo para o seu mousse, quando você não quer usar gelatina. Voltamos aqui, direto da nossa culinária, com cheesecake de abacaxi. O cheesecake já está no forno e a gente foi a base ali, mais o recheio, mas falta uma cobertura. Essa cobertura maravilhosa, que inclusive eu vou te ensinar e você pode colocar por cima de várias sobremesas. Fez aquele sorvete, fez aquele creme, aquela sobremesa geladinha, super combina também. Então vem pra cá que eu vou te ensinar como você vai fazer com o seu abacaxi. O cheesecake no forno, cerca de 40, 50 minutinhos, tá? Lá no forno para poder ele assar. Ele precisa assar a casquinha de biscoito e ainda aquele recheio que a gente colocou. Enquanto ele tá lá, a gente vai preparar aqui a nossa calda, justamente para dar tempo de quê? Dele ser retirado do forno e receber a nossa calda maravilhosa. O que a gente falou? Que ele era de abacaxi. E aí você estranhou, Mica, não vi abacaxi na casquinha, não vi abacaxi no recheio. O sabor do abacaxi vem por cima. E aí, vou te mostrar aqui o que você vai fazer com o abacaxi. Peguei o abacaxi, já descasquei. Aqui você tá vendo que ele foi partir na metade, ó, tá vendo? Tem como se fosse meia fatia. E vou começar a cortar o meu abacaxi. Vou cortar uma vez aqui, tá vendo? Ele fica como se fosse 1/4 do abacaxi, que tá aqui, ó. Mas eu não vou poder utilizar o miolo do abacaxi. E aqui sim eu vou fazer a retirada do miolo. Venho aqui e corto.
Inclusive, esse daqui tem muita fibra, viu? O miolo do abacaxi. Pode comer que não tem problema nenhum. Quando eu era criança, na casa da minha mãe, até hoje, não se come o miolo do abacaxi. Eu digo, tira o miolo do abacaxi, me dê aqui que eu como. Faz maravilhas pelo nosso intestino, pela pele, por tudo isso. Então aqui a gente vai separar porque no doce ele fica com uma textura diferente. Então o ideal é que ele não vá. Aqui eu vou cortar fino todo o abacaxi, ó. Vou cortando já sem o miolo. Se você perceber que em algum pedaço ficou o miolinho, você vai tirando, tá? Porque como a gente vai saindo da parte maior para o abacaxi para a parte menor, é difícil tirar às vezes o miolo dele inteiro. Cortei aqui, fiquei de olho para ver se tá com o miolo, ó. Insisti aqui, tirei parte do miolo que tá ali. Dele todo. Ah, Mica, só achei um abacaxi que não é muito doce. Tô achando que esse abacaxi não é docinho demais. Não tem problema não, tá? Porque ele vai para uma caldinha de açúcar já já. E aí eu vou fazendo isso com todo o abacaxi. Vou ficar só com esses pedaços aqui, ó. Tá vendo? Que estão macios, que são saborosos e que a gente não tem aquela textura mais dura que a gente tem justamente no miolo do abacaxi. Eu posso usar qualquer parte do abacaxi. Pode ser o início ali perto, né, da coroa do abacaxi ou pode ser o fundinho também. Vou vir aqui com os meus pedacinhos de abacaxi e vou separar. E aí o que vai acontecer? Vou para o fogo preparar uma calda de açúcar. Coloquei o açúcar, formei a calda. Aqui eu já tenho uma caldinha pronta, que essa aqui até, inclusive, já ensinei para vocês, né? Essa caldinha de abacaxi, colocar para cá porque eu não vou fazer a calda de açúcar. Já vou colocar na minha que tem pronta. E o segredinho dessa calda de açúcar que eu tenho aqui é depois que ela caramelizar, eu vou lá e coloco água. E ela vira novamente líquida e eu insisto até que é para que ela volte a virar uma caldinha de açúcar e ela fica com essa consistência que eu inclusive posso guardar na geladeira, viu? Inclusive eu levo para a geladeira, posso deixar lá por cerca de um mês e utilizar nas minhas receitas, até mesmo no meu pudim se eu for preparar. Vamos para cá. Agora trazer para caramelizar ali o meu abacaxi. Vou colocar a minha caldinha para que o meu abacaxi receba esse sabor que está aqui. Deixa eu cobrir aqui o fundo da frigideira e vou para cá. Vem para cá comigo. Eu vou acrescentar aqui os pedaços de abacaxi. Vou acrescentando os pedacinhos que eu vou utilizar ali por cima da minha torta. E venho com o abacaxi. Só soltar ele aqui dentro. Vou espaçando, ó, como se fosse untando a minha frigideira, tá vendo? E vamos colocando mais. O que seja suficiente para eu cobrir, no caso, o meu cheesecake, tá? Prontinho. Cobri o fundinho da minha frigideira. Eu tenho que colocar um do lado do outro, eu não posso colocar a mais. O que eu tenho que fazer aqui? Vou voltar para o fogo, no caso, fogo bem baixinho. E agora o meu trabalho vai ser de virar o abacaxi. Sempre que ele for pegando uma corzinha de um lado, eu viro para o outro. Não posso mexer a panela inteira, tá? Aqui eu vou aumentando devagarzinho e aos poucos eu vou fazendo isso. Esse daqui eu já vou fazer logo inicialmente para que ele já receba o açúcar do outro lado. Esse abacaxi, ele vai soltar líquido aqui. Vai ferver um pouco e depois ele vai novamente secar. Quando ele estiver seco, ele está no ponto da gente apagar o fogo, que ele já vai ter perdido a água dele, já vai ficar até melhor para eu conservar o meu cheesecake, porque não vai soltar o suco do abacaxi em cima da minha sobremesa. Deixa eu pegar um garfinho aqui para eu ir virando mais facilmente. Prontinho. Para ficar mais fácil de eu virar assim, ó. Você vem assim, já virou. Vem aqui, já virou. Prontinho. Virei tudo. Já tá tudo banhado de calda de açúcar. Prontinho. Agora eu espero ferver. O abacaxi vai já começar aí, deixa eu ver se o fogo tá ok, a soltar o líquido que ele tem. Soltar o suco. E o suco vai evaporar. Tá? Esse suco que é ácido e ele vai cada vez mais recebendo o sabor da calda de açúcar junto com o sabor do próprio suco que se misturou aqui com a nossa calda. Ó, mexi, deixei. Olha como ele foi soltando líquidos. Às vezes a gente pensa que a calda de açúcar ela vai secar e vai queimar. Não mais.
porque ela vai receber o líquido do próprio abacaxi que começa a soltar. Ó, vai ganhando volume, né? Vai ficando mais, você consegue ter mais líquido no fundo, ó. O abacaxi aqui já começa tipo a boiar. Antes não estava assim, estava encostadinho ali. Prontinho, e vou virando e vou esperando esse abacaxi cozinhar nessa calda de açúcar. E o que eu te falei? Que esse daqui é um sabor que você pode levar para várias sobremesas. De repente, se você fizer aí na sua casa até um sorvete e quiser servir, pode servir junto com esse que fica uma calda mais parecida com um doce de abacaxi. Vou baixando o fogo para que vá por inteiro. E já soltou quase todo o líquido do abacaxi. Olha o que acontece, você tem que ter cuidado para não cortar muito fininho, ó, porque senão o abacaxi acaba se abrindo. Então corte um pouquinho mais grosso, não muito grosso também. Uma espessura ali de metade de um dedo, porque rapidinho ele vai ganhando o sabor daqui do açúcar. A gente está preparando o cheesecake de abacaxi e essa cobertura é um plus, né? Essa cobertura que vai te dar ali a beleza do seu cheesecake de abacaxi e o sabor também, porque a gente preferiu não utilizar o abacaxi dentro no recheio, e sim numa cobertura saborosa. Tá vendo como soltou aqui o líquido já? Eu já tenho bem mais líquido. E aí eu vou passeando com o meu abacaxi. Isso aqui vai durar mais ou menos 1 a 2 minutinhos, tá? Até que fique no ponto. Agora são 4 horas e 3 minutos. Daqui a pouco a gente vai ensinar aqui, a gente está recebendo uma moça linda que vai nos ensinar a fazer tiaras. Tiaras estão super na moda, não é verdade? E com pedraria, com miçanga, mais ainda. Tem muita gente ganhando dinheiro vendendo essas tiaras. E aqui no Magazine, no Arte em Casa, porque hoje é quarta-feira, tem o quadro Arte em Casa, você vai aprender a preparar tiaras. 2 tipos específicos. Tem aquelas mais larguinhas, para quem gosta dela mais larga, e tem também aquela tiara mais fininha. As duas com miçanga, viu? Pulo do Gato é aqui mesmo no Magazine que a gente te ensina, inclusive está te ensinando várias, né? Vários tipos de presentes que tanto você pode dar neste Natal, como você pode também preparar e vender para que outras pessoas possam presentear aí suas famílias, seus parentes. Olha, já soltou toda a água do abacaxi e agora ele vai só ferver aqui. Agora eu já posso acelerar um pouquinho o processo, posso aumentar o fogo. Cobertura do nosso cheesecake de abacaxi. Olha, eu venho aqui, porque nas laterais já começa a secar. E vou passeando o meu abacaxi aqui, trazendo o que está na lateral para o meio. Quase no ponto, já tá cheirando pra caramba. O que acontece aqui, Mica? Eu não podia colocar só o açúcar e o abacaxi, não, porque você não ia ter essa cor dourada que a gente tem aqui, tá? E o que ia acontecer quando caramelizasse? Ia caramelizar de uma vez. E a textura ia ficar aquele caramelo duro. Você não ia mais ter o caramelo molinho, com o sabor do abacaxi. E no caramelo já pronto, o abacaxi ia amargar. Aqui não. Ó. Mexi, tirei do fogo para que eu possa embaixo daqui ver a quantidade de líquido que eu tenho. Menos um pouquinho, 30 segundos já vai estar pronto. Aqui a cobertura do nosso cheesecake de abacaxi, que inclusive é uma sobremesa que tanto você pode preparar aí no final do ano, quanto você pode preparar, né? E comprar ingredientes suficientes para você vender essa sobremesa. Já já a gente começa com as receitas natalinas aqui, né? Já tá bem aí, na portinha já. O mês de dezembro tá quase chegando. Esse final de semana a gente tem as eleições. Inclusive amanhã, quinta-feira, a partir das 8h30 da noite, tem debate aqui na TV A Crítica. Se você ainda não escolheu o seu candidato ao prefeito, é o momento de você ouvir as propostas e se decidir para, no caso, no final de semana, você já ir votar no domingo, né? Já ir votar sabendo quem é o seu candidato. Já escolheu o seu candidato. Pronto. Deixa eu ver a textura. Eu acho que já tá bom. Prontinho, vou apagar o fogo e aqui o que eu tenho? Conforme ele vai esfriando, ele vai ganhar uma consistência um pouco maior. Ó, a espuminha vai baixando e você já consegue ver a coloração aqui, ó. Tá cor de caramelo, tá bonito. Agora eu vou esperar só esfriar para que eu possa acrescentar ele no meu cheesecake que tá no forno, combinado? E vou arrumando assim ao redor do cheesecake.
para ele já ir ganhando essa cara linda. Olha, você vai arrumando. Aqui eu já tô colocando vários em cima da minha colher, vários pedacinhos de abacaxi, já para facilitar o processo. Ó, peguei aqui vários pedacinhos e vou trazendo para arrumar ali. Aí depois eu só deposito ali. Parte dessa caldinha, o que que eu fiz? Eu separei, tá aqui do ladinho, ó, para eu poder jogar por cima do cheesecake depois, tá? Já tem a caldinha de açúcar aqui, que eu separei na tigelinha, e os pedacinhos do abacaxi eu coloquei todos aqui para facilitar. E aí eu vou só preenchendo, ó, como assim fica mais fácil, mais simples. Vou preenchendo o nosso cheesecake aqui, até cobrir ele completamente com o nosso abacaxi que veio da calda. Mais pedacinhos e vou cobrindo. Vamos fazer o seguinte? Eu vou chamar a Nádia para vir para cá logo comigo. Vem para cá, Nádia. Que eu sei que você tá de olho em cheesecake. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu já tinha visto o cheesecake com alguns sabores, entendeu? Mas eu acho que ultimamente a gente transformou o cheesecake, que é um doce tipicamente assim, digamos que, acho que é americano, né? Se vê muito nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? A gente trouxe para os nossos sabores. Hoje a gente já vê de cupuaçu, de vários sabores assim da nossa terra, né? Tropicais. Verdade. Eu amo, viu? É um doce que eu adoro. Tava até conversando com a Maria sobre isso. E aí é justamente isso, né, Mica? Essa diversidade de um doce que não é daqui, mas que a gente adora inventar, adora experimentar novos sabores. Por que não, né? E utilizar uma fruta que está na época, no período, e é bem em conta. Melhor do que comprar uma fruta que não é daqui, aquelas vermelhas, né? Isso, frutas vermelhas. A gente vê muito cheesecake de frutas vermelhas. E nesse período do ano, a gente nem tem o morango no precinho assim tão camarada, né? Tá bem salgadinho o preço do morango. Então, o seu cheesecake ainda vai ficar com um sabor mais salgado ainda. Tá certo que ele leva, né? Um sabor, é um doce que tem um salzinho, assim, que é justamente do creme cheese. Mas não precisa também ficar com o sabor salgadinho das frutas vermelhas. Você pode vir aqui com o abacaxi mesmo e finalizar o seu cheesecake e ele vai ficar tão saboroso quanto aqueles de frutas vermelhas, olha. E é uma ótima opção para o fim de ano, né? E a gente sabe que as frutas vermelhas, nessa época, vão lá para cima o preço, né? Piora a situação. Então... Até porque a gente diz, mas cheesecake tradicional é com frutas vermelhas. Mas a gente, assim, brasileiro tem isso, traz para os nossos sabores aqui da nossa terra, que a gente tem sabores maravilhosos, que inclusive o povo lá fora fica babando nas nossas frutas. Por que não trazer para as nossas frutas, que são saborosas, que são suculentas e que tem também um doce absurdo? Principalmente se você escolhe uma frutinha da estação, que é o caso que a gente está escolhendo aqui, o abacaxi. Ó. Aí eu vou fechando aqui. Gente, fica tão lindo, né? E vou trazendo. Aí, às vezes a gente faz aquelas tortas de final de ano que leva aquela geleia de brilho em cima. Aqui, deixa eu desenrolar essa folhinha. E o que acontece aqui? Você não vai precisar, e você vai já descobrir por que você não vai precisar nem de geleia de brilho para te dar uma cor especial. Sabe o caramelo? Eu achei que tivesse mesmo. Não é? Não fica brilhoso ali? Por quê? Porque a gente tem aqui o caramelo. E é o caramelo que vai fechar aqui com chave de ouro o nosso cheesecake. Finalizando gente, tá tão aqui. Bonito, olha. Olha, aí você vai finalizando até formar o centro. Trazendo aqui o finalzinho. Ó. Que lindo ficou. Olha como fica bonito também. Você tem um doce que vai encantar as pessoas. Ó, e você vai cobrindo até o ponto que você desejar aqui. No final, a gente sugere que você tenha um pouquinho mais da calda de açúcar para você derramar por cima. E aí, por isso que eu te falei que você não precisa, porque isso daqui já vai te dar um brilho. Olha. E aí você vem derramando. Eu tô com água na boca, tá aqui assim, ó. Pode até ir espalhando assim com cuidado por cima.
E agora que a gente já sabe fazer a base, o pessoal de casa também pode inventar, inovar, Pode. colocar uma camadinha de chocolate, brincar também com outras frutas aqui da nossa região. Sabia que eu acho que caberia até uma geleia de cupuaçu aqui em cima? Você não acha, não? Acho. Que a gente pode experimentar da próxima, colocar uma geleinha aqui em cima também, puxando ali para a questão do cupuaçu. Aí deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui a gente tem um caramelo que está mais escurinho. Você também pode, dependendo da sua fruta, ó, se você quiser, optar por deixar o seu caramelo mais escuro e jogar aqui por cima. Se você quiser com efeito de uma geleia de brilho, você deixa o caramelo mais claro, e se você quiser que ele fique mais bronzeadinho, você pode até brincar com esse caramelo mais escuro aqui em cima. Prontinho, agora vamos fazer o seguinte, vou repassar os ingredientes para quem chegou agora, perdeu. É verdade, perdeu, chegou do trabalho, anota aí. Vamos lá então, ingredientes do seu cheesecake de abacaxi na telinha do Magazine. Você vai precisar de 500 gramas de creme cheese, 100 ml de creme de leite, 2 pacotes de biscoito, 150 gramas de açúcar, 2 ovos, 4 gemas e um limão. E para o nosso recheio, ou seja, a nossa coberturinha ali, você vai precisar de 100 gramas de açúcar e um abacaxi em pedaços. Prontinho, simples e fácil assim. Aí eu tenho ali o que a gente fez com aquele, tá quente, né? Porque a gente tirou do forno ainda agora. Então tem um friozinho aqui, já no ponto pra gente experimentar. Chegou a hora difícil. Muito difícil? Muito difícil. Aí olha o tamanho do pedaço que a Mica tira. Porque eu sou assim, generosa, eu já venho logo com um pedaço grande. Aí coloca aqui, Nádia, pertinho. Tá aqui então a casquinha que você observou ali no forno. Olha que lindo ficou. Eita, eu não sei qual pedaço que eu tirei maior, se pra mim ou se pra você. Porque eu sou assim, né? Você gosta de cereja, quer a cerejinha de cima? Não. Aqui a gente colocou a cerejinha só pra quebrar Pra ali um decoração. colorido. Olha isso. Meu Deus do céu, olha a situação. Ai, tá tão maciozinho que a gente tem que pegar assim, ó. E agora? Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Não deu pra sentir não, né, diretora? Ficou difícil de sentir, né? Eu também achei.